O crescimento da violência doméstica vem crescendo assustadoramente, não só no Distrito Federal, mas também em todo o Brasil. As mulheres sentem-se desprotegidas e procuram por socorro, por uma ajuda, mas não sabem nem sempre onde buscar. Este mês de agosto é comemorado o 16º ano da Lei Maria da Penha. E quais foram os alcances que obtiveram as mulheres até agora? O que elas precisam que melhore e o que pode ser melhorado para que elas tenham mais dignidade na família e na sociedade. Nós viemos em busca de uma profissional para falar sobre esse assunto. A doutora Leila Sampaio vai explicar para a gente detalhes da lei e o que a mulher precisa para se tornar independente e se sentir também respeitada em toda a sociedade. Muito obrigada, Lucas. Obrigada a todos os ouvintes. Eu vou começar falando que dia 7, agora de agosto, é o aniversário de 16 anos da Lei Maria da Penha. Então, é um marco muito grande nessa questão de proteção e combate à violência doméstica e familiar. A lei ela traz em seu bojo 5 tipos de violência, que seria a violência física, a moral, a psicológica, a patrimonial e a sexual. Então, nós vamos falar um pouco sobre cada um desses tipos de violência doméstica. Eu gostaria de deixar claro aqui que a violência doméstica ela não acontece tão somente entre o cônjuge e a sua esposa ou pessoas que convivam ali em união estável, mas que, de certa forma, têm uma relação. Ela pode acontecer também do padrasto para a enteada, do cunhado para a sogra, para a namorada, não necessariamente tem a especificidade de coabitarem juntos. Só para fazer um parêntese aqui e deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo que, de repente, podem sim estar vivendo algum dos tipos da violência doméstica e familiar e não ter o conhecimento para poder distinguir essa violência. Vamos começar pela violência física, que é a mais comum, que nós vemos por aí a todo momento. O que seria a violência física? É a lesão corporal, é o olho roxo, é quando o agressor ele viola a integridade física e também podendo violar a saúde, quando ele quebra um braço, quando ele enforca, quando ele te ameaça com objetos cortantes, perfurantes, quando ele te queima, quando ele te joga contra a parede. Essa é a violência física, que eu acredito que ela é bem clara para todos os ouvintes. E a violência patrimonial, muito comum também. Às vezes, as mulheres estão sofrendo a violência patrimonial e ela não tem a menor ideia de que isso é, de fato, um tipo de violência doméstica e familiar. E o que seria essa violência patrimonial? Quando o homem quebra o seu cartão de crédito ou ele te proíbe de usar os bens, te proíbe de ter acesso às contas bancárias, ainda que você seja independente financeiramente, que você seja detentora do seu dinheiro, que você trabalhe. Ele vai restringir o uso, por exemplo, do carro ou até dos seus objetos de trabalho. Isso faz com que a mulher ela se sinta prisioneira. Então, ela vive ali um sistema de violência patrimonial, mas muitas vezes, como eu já mencionei, ela não tem conhecimento. E a violência psicológica? A violência psicológica, eu noto que ela se dá muito no período do namoro, principalmente, que é quando o manipulador, que as pessoas costumam falar que é o estelionato amoroso, ele começa a se mostrar. Ele começa a limitar as pessoas com quem você fala, quer saber com quem você está conversando no WhatsApp, ele fica controlando se você vai sair ou não, para onde você está indo. Então, ele começa a ter um certo controle sobre sua liberdade de ir e vir. Se você fala que vai viajar, ele te proíbe de fazer essa viagem. Então, isso está englobado na violência psicológica. E a violência moral? A violência moral, ela se classifica com tudo aquilo que é calúnia, injúria e difamação. Quando, por exemplo, o seu companheiro, em uma hipótese, ele começa a expor a sua vida íntima e sexual, ele começa a te acusar de traição, inclusive acaba se ligando um pouco na violência psicológica, que é conhecido um termo como gaslighting, que é quando o homem, o agressor, ele manipula a mulher de tal maneira que ela começa a duvidar da própria sanidade mental. Então, ela acredita que ela está, de fato, adoecendo. Ele começa a chamá-la de louca, de doida, de que eu tive tal atitude porque você causou, foi você que
criou o estupim da situação, da briga, do desentendimento, do bate-boca. E faz com que a mulher passe, então, a duvidar da própria capacidade mental. E a violência sexual? A violência sexual, ela não é somente o ato em si. Mas, por exemplo, forçar que você veja ou que você pratique algum ato libidinoso do qual você não tenha desejo, do que você não tenha vontade ou que possa ser contra as suas crenças. Isso também é uma violação sexual. O fato, por exemplo, dele impedir que você use preservativo ou que você tome anticoncepcional para, de fato, proibir uma gravidez, até, pode ser o caso, infelizmente. Então, é tudo aquilo, é toda a situação que te constrange sexualmente. Você pode estar no quarto ali trocando de roupa e ele vir tentar alguma coisa contra você, isso já configura a violência sexual. Se o agressor obrigar de fato, ou ele, por exemplo, agredir a tal ponto que chegue a ter um aborto, isso também é considerado, porque, como eu falei, a violência sexual, ela engloba o fato dele proibir que se engravide ou proibir que a gravidez se desenvolva. Isso também é caracterizado como violência sexual. Em termos de conquistas, eu acredito que seja questão educacional. Que se eduque, que se vá às escolas, porque essa geração que está surgindo, elas precisam entender que ninguém é dono de ninguém, que o homem, ele não é dono da mulher, que a mulher, ela não deve ser subjugada, ela não deve ser torturada, ela não deve ter a obrigatoriedade de satisfazer os desejos mais íntimos. Então, eu acredito muito nessa questão educacional. Para mim, a questão educacional, de fato, é a solução para muitos problemas que hoje nós lutamos contra. Mas é claro que nós tivemos muitos avanços, e um dos avanços que eu acredito assim, ser muito importante na questão da Lei Maria da Penha é a questão dos juizados especiais de violência doméstica e familiar, que ele trata as causas penais, que seria a da violência doméstica, mas também eles podem ser tratados questões cíveis quando ocorrem conjuntamente na vara. Por exemplo, uma separação, se não tiver bens, pode ser discutido, a não ser que o juiz ele acredite não ter capacidade para decidir sobre aquela situação. Questão de visitação e guarda pode ser, de fato, definida se for junto ao processo de violência doméstica e familiar, pode ser tramitado na mesma vara. Isso acaba trazendo uma celeridade muito grande. No entanto, nós sabemos que o Estado ele ainda não tem o aparato necessário para que se faça valer, de fato, o que a lei trouxe. Recentemente, o ano passado, julho do ano passado, alterou-se o Código de Processo Penal para se inserir o crime de violência psicológica. Já existia o crime de violência psicológica estipulado no bojo da Lei Maria da Penha. No entanto, como a lei ela não traz uma penalidade em seu bojo, usa-se por analogia o Código de Processo Penal. Nesse caso, foi feita uma alteração para que se inserisse o crime de violência psicológica, porque muitas mulheres antes chegavam para relatar tal delito junto às delegacias e os agentes eles ficavam perdidos, eles não sabiam o que fazer, colocava isso como perseguição, ou às vezes, isso não é nada, pode voltar para casa. O aparato não estava pronto para receber aquele tipo de situação. Teve também a questão do sinal vermelho, que seria a denúncia silenciosa, que é um X na palma da mão, com um batom vermelho, que seria uma forma da mulher pedir socorro e falar de forma silenciosa que ela estava ali sofrendo algum tipo de violência doméstica e familiar. Isso se deu principalmente por conta da pandemia, onde muitas mulheres, nós vimos aí em todas as reportagens, elas sofriam violência doméstica por conta do confinamento, não tinha condição de sair de casa para efetivamente fazer um boletim de ocorrência, para fazer uma denúncia. E aqui, a Delegacia Civil do Distrito Federal criou, então, a Delegacia Virtual, onde a mulher ela pode acessar o site da Delegacia Civil do Distrito Federal, ela pode preencher com o máximo de informações possíveis, relatando os tipos de violência que tem sofrido. Quando ela encaminhar esse formulário, é preciso ficar atento ao telefone, porque um agente ele vai ligar para entender, de repente, para captar melhor as informações
para homologar esse boletim de ocorrência e, se for o caso, para que seja dada ali uma medida protetiva, se for necessário, de afastamento do agressor, do lar, a depender da situação. Mas isso se deu, de fato, por conta da pandemia. Então, trabalhamos de forma célere para trazer o que foi possível para salvaguardar a vida dessas mulheres, dessas crianças, desses adolescentes e também desses idosos que estavam, de certa forma, sofrendo algum tipo de violência doméstica. Nós temos alguns institutos, sim, de fato, que traz esse apoio. Eu gosto de citar muito a Casa da Mulher Brasileira, que fica em Ceilândia. Lá eles têm questões não só voltadas para a violência psicológica, mas também esse acompanhamento com a Defensoria Pública, caso seja necessário esse acompanhamento mais próximo, cursos de capacitação para que a mulher que ela tenha sofrido essa violência, ela retorne ao mercado de trabalho, porque nós sabemos que muitas acabam se submetendo justamente por conta da dependência financeira, da dependência econômica. Então, traz ali cursos para que capacite a mulher, para que ela volte a ser inserida no mercado de trabalho e, claro, tem acompanhamento psicológico também para aquelas que necessitam. Até permanente. Sim, exatamente. Uhum. Eu fico muito feliz aqui com o espaço, Lucas, eu agradeço. Eu sou presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar, na OAB, subseção de Águas Claras. O nosso evento vai acontecer lá no dia 23 de agosto, vai ser aberto ao público, vai ser um dia inteiro de palestras, debates. Nós vamos levar psicólogos para falar sobre a questão do ciclo da violência doméstica, vamos levar médicos, vamos levar policiais, vamos levar delegados, vamos levar membros da Abracrim para que se exponha de fato, que se fale abertamente, esclareça as dúvidas. Então, é muito importante que você, público que esteja nos assistindo, vá lá para contemplar o evento. O evento é feito para vocês. É uma forma de nos aproximarmos do povo e de levar a informação, porque muitas vezes, como eu mencionei no início da reportagem, você aí de casa pode estar sendo vítima de algum tipo de violência doméstica e você não tem conhecimento. Então, é o seu momento de despertar. E uma forma de fazer com que você se desperte é trazendo conhecimento, é trazendo conteúdo, é trazendo informação para que você tenha consciência de que você é livre, que você é dona de si e que você pode alcançar os lugares mais altos e inimagináveis. Então, eu preciso contar com a sua participação. Vai ser muito grandioso, eu tenho certeza, homenagear os 16 anos da Lei Maria da Penha e, sobretudo, comemorar todas as conquistas e, claro, esperando já as próximas conquistas. A doutora Leila Santiago pôde esclarecer um pouquinho do que a mulher precisa realmente, efetivamente, para se sentir mais reconhecida na sociedade, profissionalmente, na família, como um todo. Dia 23 de agosto tem um evento em Águas Claras, onde toda a comunidade é convidada a participar, especialmente as mulheres, para conhecer, reconhecer e exigir os seus direitos.